esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana que estamos aqui com mais um bate-papo e hoje eu garanto a vocês que além de técnico, com certeza vai ser bem descontraído. Duas referências, dois ícones da profissão, tanto na área acadêmica como gestão. Hoje temos Cláudio Lozano e Alexandre Trindade. Olha, gratidão por vocês terem aceito. Eu sei que a agenda de vocês tiveram que fazer assim, ó, virar 3 vezes cabeça para baixo para conseguir estar nesse momento. Então, agradeço em nome do conselho que a gente possa bater esse bate-papo e que quem está aqui não vai perder a oportunidade de acompanhar até o final. Passo a palavra a vocês para falar com o pessoal. Agradeço aí o convite, mas o conselho não tem que agradecer nada, né? O conselho chamou, temos que estar aqui, né? Estar aqui 24 horas por dia com o Conselho Regional de Educação Física, CREF1. Então, é um orgulho, prazer imenso estar aqui. Agradeço também a oportunidade, é um prazer estar aqui. A agenda é corrida, mas assim, a gente, para falar da profissão, a gente cancela o que tiver que cancelar para estar aqui presente. Obrigado, agradeço o conselho pelo convite e vamos embora. Vamos lá. Ó, se atentem nessa frase, o cara cancelou a agenda. Se vocês não assistirem até o final, o errado são vocês. Eu tenho que tomar cuidado porque aqui também esse bate-papo, daqui a pouco a gente fica muito informal, né? Porque é tanta parceria, né? Mas vamos lá. Bom, acho que né, todo mundo da educação física, se não conhece vocês pessoalmente, já ouviu falar, né? Por toda a trajetória. Mas aí vamos deixar essa parte mais lá para o final. Vamos tentar conhecer o Alexandre e o Cláudio, né? Porque vocês são muito conhecidos como Lozano e Trindade, né? Então vamos tirar isso aí. E aí vamos lá atrás, né? Lá atrás na infância, adolescência de vocês, se vocês tiveram alguma ligação, né, com o esporte ou com alguma vivência esportiva que pudesse ter ajudado a trilhar esse caminho aí. Vamos lá, Cláudio e Alexandre, lá atrás. Começa aí, vai. Bom, a bola tá sempre contigo, né? Isso aqui é perigoso, né? Bom, minha ligação com a educação física é até um pouco engraçada, porque ela tem a ver com a época, né? Estou aí voltando à década de 80. Então, precisa também bater, Na década de 80 estava na moda os filmes do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, né, cara? E eu, magrelão, comecei a ver aqueles caras, né? Falei, porra, quero ficar igual a esses caras aí. Eita, mas tu foi no patamar, né? Pô, fui alto. Tu queria ser o cobra? Eu sempre sonhei alto. Tu queria ser o cobra, Rock Balboa. Exatamente. E aí, cara, eu comecei a malhar com 14, 15 anos de idade. Na época, eu ainda tive que, olha como é que é, né, a evolução, né, do tempo. Tu vê que chegou, né? Não consegui. É porque, na verdade, ele não acabou de treinar. Ainda tem processo. Ainda tem processo. 50 anos atingido, né? 50 anos depois. Hoje, né? Rapaz, deixa eu contar, rapaz. Pô, quando tu começar a falar disso, é porque, na verdade, o que acontece? Até pegando a fala do Cláudio, tu chegou no Stallone no dia de hoje. Não, chegou lá atrás, tem chegou, então vai lá, conta a história. Se a gente achar essa foto, tá aqui o link, ó, pra você ver. E aí, rapaz, eu, pra começar a treinar, tive que ter autorização do meu pai, cara. Você vê como é que o tempo era diferente de hoje. Sim, tá? sim. Então, comecei aí com 14, 15 anos de idade, numa academia lá na Tijuca, que não existe mais, a CAPS. E o professor também era um professor bom e comecei a perceber o que era realmente ser um professor de musculação. No momento que ele me faz uma avaliação física, encontra uma escoliose. Naquela época, escoliose, problema de coluna, eu fiquei com os olhos arregalados, falei, caramba, vou ficar inválido. E o cara me explicou, né, direitinho o que era escoliose e tal. Hoje a gente sabe que escoliose 99% da população tem, né? O anormal é não ter, mas naquela época, né, eu fiquei preocupado. E aí ele começou a me explicar com termos médicos, e eu olhava pro cara, o cara de short e camiseta, eu falei, caramba, rapaz. O médico assim, né? Que negócio bacana, né? Cara, eu comecei a perguntar sobre treinamento, comecei a me envolver e falei, vou fazer educação física. Olha como é que é. Bacana. Aí você vê como é o profissional de educação, como é importante, né? O cara mudou meu rumo, eu não pensava em fazer educação física.
Você tinha alguma na cabeça, alguma profissão? Cara, assim, era uma tempestade de dúvida, né? Entendi. Cheguei a pensar em fazer medicina, cheguei a pensar em fazer engenharia. Né? Realmente então, não tinha ainda E aí veio esse professor Luizinho, não lembro o nome dele até hoje. E aí falei, vou fazer educação física, quero ficar igual esse cara aí, vou fazer educação física. Só uma dúvida assim, musculação. Mas aí, só realmente uma dúvida, como é que era o corpo do professor Luizinho? Parecia com o estado? Não. Não. Tá, que aí é mais atingível, né? Não parecia não, mas assim, eu fiquei até meio chocado com essa pergunta. Mas não parecia. Mas deixa eu te falar, isso é legal porque você foi buscando um objetivo, né, visual e identificou questões de saúde e brincadeiras à parte, direcionou, né? Não foi o estereótipo dele que me levou. Foi o conhecimento e a forma de abordagem. Foi o conhecimento. E aí Que bacana isso, cara. Como é que é a importância realmente da atuação do profissional desde o início, né? Sim. E aí, cara, eu vou fazer educação física. Que bacana. E já tinha uma experiência com isso quando eu fui fazer, né? Então eu tinha 14 para 15 anos, entrei no curso em 88, 89, então com 18 anos, 17, 18 anos. E aí entrei no curso. E aí, meu irmão, aí começa a importância do conselho. Não existia na época. E por não existir, né, abriu-se uma possibilidade. Qual foi? Como eu já treinava nessa academia há anos... Desde os 14, né? Um professor que trabalhava à tarde saiu da academia. Aí o dono veio e falou assim, Alexandre, eu estou sabendo aí que você vai começar o curso. Quando começa? Começa agora, no meio do ano. Então, no teu primeiro dia de aula vai ser o teu primeiro dia trabalhando aqui. Não tinha regulamentação, Não tinha regulamentação. Sim. Eu, na minha ignorância, achava que sabia tudo, pela minha experiência, né, e pelas trocas de informações. Falei, bom, estou dentro. E aí comecei, né, efetivamente, não é estagiário, a trabalhar como professor de musculação. Né? Não era como professor de educação, como professor de musculação. E não tinha nada, volto a dizer, de irregular. Não existia regulamentação, qualquer um poderia assumir o posto. Né? Então, a minha vivência como professor de musculação ela começou no primeiro dia de aula na faculdade. Que bacana. E é legal, eu acho que essa fala é muito legal, né? Porque quando a gente fala da importância da nossa postura e da nossa intervenção desde o primeiro momento, o professor Luizinho ele mudou a tua vida. Sim. Né? De direcionar. E Cláudio, como é que se torna? Como é que era o Claudinho? Nunca foi Claudinho, né? Não foi, né? Tá no basquete foi. Vamos lá. Cara, eu sempre fui muito agitado e aí com 5 anos minha mãe me colocou para nadar. Aí eu nadei dos 5 até os 12 e aí enchi o saco de nadar, saí. Fiquei um mês em casa, minha mãe não me aguentou, me largou no clube e falou assim, você só sai daí quando você estiver praticando alguma coisa. E aí eu passei na quadra de basquete, era um pouquinho alto, eu falei, vem aqui. E aí comecei a jogar basquete com 12, 13 anos. Aí fui jogando durante um tempão. E aí quando chegou na época do vestibular, né, naquela época ainda era vestibular, meu pai, que hoje não está mais aqui entre a gente, pelo menos fisicamente, e aí eu, parecido com o Alexandre também, eu tinha escolhido, lá em casa tinha uma questão muito simples, assim, você vai estudar na universidade pública e pronto. Não tinha negociação. Não existia outra opção. Não existia outra opção. E aí eu coloquei medicina para 3 e botei educação física na UERJ, pronto. E aí na véspera, o meu pai era um cara diferenciado mesmo. Meu pai falou assim para mim, se eu fosse você, eu optava pelo basquete. Eu faria educação física porque quando você quiser fazer medicina, você vai estudar, você vai passar e você vai entrar de novo. E tá tudo bem. E o basquete era o teu momento, né? Era um momento que eu tava vivendo legal lá, né? Não, e essa fala do seu pai vai na contramão da maioria da época, né? Assim... Que bacana isso. Acredito que poucas pessoas falariam isso. Mas meu pai falou, né? Então era um cara diferenciado mesmo. E aí... Foi bacana porque eu fiz a educação física com basquete, assim, ao mesmo tempo. E durante várias vezes eu quis trancar a faculdade, porque eu treinava de manhã e de noite, de tarde, todo dia. E aí minha mãe, não, vai fazer. Chegava à noite na faculdade batendo cabeça aqui, né? Uma vez eu dormi, bati com o carro, cara, porque na UERJ, o que acontecia?
Eu ia cedo, de 7 às 9, mais ou menos, saía treinar no Flamengo de 10 ao meio-dia, voltava, estudava de 1 às 5, ia treinar de 16 às 18, e de 18 às 20, sei lá, e tinha uma matéria à noite ali na faculdade. E aí numa dessas eu dei uma pancada de carro lá, foi meio esquisito. Caramba. Mas assim, o que eu volto a falar, e eu me encontrei na educação física, sabe? Porque eu tenho muito, hoje, as poucas coisas que eu tenho na vida, eu devo à educação física, porque eu sou completamente realizado na minha profissão. Então, foi um momento muito bacana. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo mestrado, a gente fez mestrado junto. Aí tem história aí. E eu estava já no final de carreira, já estava acabando lá de jogar. O basquete estava parando comigo, né? O basquete tá falando não que você quiser, se não necessário. Eu não sabia mais. E aí eu lembro que estava fazendo mestrado, eu jogava no Fluminense nessa época. E a galera, vamos sair. Eu falei, pô, não dá não, cara, que eu tenho que terminar o meu mestrado aqui e tudo. E foi na área de educação física. Então assim, cara, abrir mão de algumas coisas sobre a importância do profissional para poder te direcionar, né? Nós somos referências para muitas pessoas, assim. E eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Tá no momento político aí do Brasil, independente de ser A, B ou C ou D. Se a gente tivesse uma política voltada para o esporte, para a atividade física, como tem que ser, talvez hoje nós seríamos uma sociedade muito melhor do que somos. Porque cara, a atividade física te dá uma coisa muito bacana, né? E o esporte de alto nível também te dá isso. Que às vezes para você subir um degrauzinho na carreira assim, cara, é esforço pra caramba. Porque chegar é fácil. O negócio é se manter e é conseguir ir subindo ali, né? Então, assim, eu acho que tanto eu quanto esse cara aqui, que eu conheço há muito tempo, é um irmão que a vida me deu. Assim, se a gente tivesse que voltar lá atrás, quando a gente entrou na universidade, a gente certamente escolheria a nossa profissão, porque pra gente não tem nada melhor do que a gente fez aqui, entendeu? Então, é isso. Eu acho que é legal, e isso é muito perceptível até para quem está assistindo em casa, que normalmente quando a gente vê pessoas que se destacam, principalmente na educação física, o olho brilha, né, cara? O olho brilha, tem a paixão, tem... Não é só o fazer por fazer, né? O poder de ficar arrepiado, né, meu irmão? Então, assim, o poder de você não perder o sentimento quando você vê um profissional que é parceiro teu, ou não, mas tu vê o cara se destacando no mercado, sendo referência, isso daí é muito legal. Mudando a vida das pessoas. E representando, né? Exatamente. Por exemplo, vou contar uma particularidade aqui. Pô, esse cara aqui, há um tempo atrás, ele entrou mais na família. Eu posso contar? Claro, só ficar tímido? Não, pode falar. Agora que combinação. Não, então, ele hoje dá treino para minha mãe e para minha tia, que são referências na minha vida. E ele dá muito mais por uma questão de satisfação do que de remuneração. A verdade é essa, porque ele não precisa estar lá hoje. E quando eu olho para elas hoje, e quando eu olho para elas e faço uma analogia há 1 ano atrás, cara, são 2 pessoas completamente diferentes. Assim, e não são diferentes somente na questão física. É porque, às vezes, a gente já trabalhou, a gente tem história, acho que a gente vai contar isso ao longo do tempo. Espero que sim. Uma vez a gente escreveu um projeto, e a primeira escrita do projeto, a gente falava assim, não, a importância para questões físicas e tal, não sei o quê. Cara, a gente trabalhou num projeto em que a gente descobriu que o projeto que acontecia, ele era importante tanto para a questão física, mas ele formava uma coisa que poucas vezes a gente dá importância nisso, que é a tal da famosa rede social de apoio. Então as pessoas treinavam de manhã, numa academia na praça, e à noite elas iam para casa, de uma ou de outra, para poder tomar o café da tarde. Aí uma ficava doente, outra ajudava a outra. Então assim... o físico talvez fosse até um secundário, né? Bom, eu fui lá na minha família para falar do quão importante hoje, quando eu olho para minha mãe e para minha tia, com esse cara, eu falo assim, porra, elas melhoraram pra caramba. Aí, melhorou a cabeça também, uma série de coisas. E a gente vai um pouquinho mais atrás, o quão bem a educação física fez tanto para mim, quanto para ele, quanto para você, quanto para a Cris e assim por outros, mas o quão a gente é importante para poder mudar a vida das pessoas. E a gente, cara, eu vou fazer uma crítica aqui.
a gente tem a mania de se achar o patinho feio da história. Então a gente está sempre se achando numa visão reducionista da coisa. Uma vez eu morava no prédio, vou contar umas besteiras aí, pode? Pode, fica à vontade. Aí tô eu Qualquer coisa deixar de trava. tô eu descendo aí de bermuda, camisa, porque o cara da educação física que tiver no início, que não entender que ele vai sair de casa muito cedo e vai chegar muito tarde, cara, desculpa, a gente dá uma profissão que remunera mal, mas que nova, que a gente vê que tem uma galera aí que rapidamente se destaca e está muito bem, muito acima da média. E aí eu estou descendo de 2 bolsas, não sei o que, short, camisa, entra o cara de terno, pô, um dia, nada contra quem usa terno, pô, mas o cara assim, pô, um dia ainda vou ter essa vida. Eu falei, meu irmão, você não sabe o que está aqui dentro dessa bolsa carregada, porque assim, a gente fez um mestrado, uma época, né, tem tempo esse troço. Eita. Né, irmão? Tem tempo, né? Vou fazendo um cálculo rápido, quase 20 anos. Ou mais de 20, pô. Não. 22, cara. Lógico. Vocês vão ficar falando data, vocês vão ficar falando data, você se entrega. Por 20, vai. Então, assim, tá bom, já tá bom. Já tá muito, né? Às vezes as pessoas não sabem o que está interiorizado ali. Não é uma vestimenta que diz o quão importante nós somos para a sociedade ou não, entendeu? E assim, uma coisa que eu sempre critico isso. Mas por outro lado, desculpa te cortar. Não, manda ver. Assim, pensando por outro lado, a sociedade ela está precisando mais de calção mesmo, de camiseta, né? A sociedade precisa disso. E principalmente desse entendimento, né? Sim, exatamente. Da nossa valorização, né, cara? É assim, mas aí Mas essa valorização não passa pelo profissional? Então, cara, é isso que eu queria trazer aqui à tona aqui. Por exemplo, por que eu faço educação física que eu sou inferior ao cara que cursa, por exemplo, psicologia? Nada contra os psicólogos. A minha filha estava fazendo consulta com o psicólogo e ela, porra, graças a Deus ela voou depois disso. É outra menina depois disso. Mas a gente não pode ter a síndrome do patinho feio, cara, porque assim, numa boa, a gente trabalha com criança, a gente trabalha com adulto, a gente trabalha com idoso. A gente pega todo o ciclo, né? E a gente muda a vida das pessoas. Que é exatamente o que você está falando, né? Que a gente setou até familiarmente. E essa questão é muito clara, né, Trinda? Porque cada professor, como você falou, né, Cláudio? Que a gente fica feliz por ver um colega se destacando. Só que daquele colega são centenas de pessoas que são beneficiadas, né, Trinda? Exatamente. Então, o poder multiplicador é imenso. Né? Então, um profissional ele faz aí uma diferença para uma quantidade gigantesca de pessoas. Né? E antes da doença, né? Não é só exatamente. Depois. Isso é outro ponto importante, né? É antes. Né? E talvez essa noção, e aí a gente, aqui é spoiler, se era para falar, a gente vai falando. Vai falando. Vamos falando. Talvez a gente ainda não tenha tanto essa posição pelo imediatismo da sociedade, né? Porque você ficou doente, você toma remédio. Agora o costume de você antecipar, como você falou agora, que precisa ser talvez instalado. Eu sou extremamente otimista, né? Posso ver esse copo aqui vazio ou cheio. Meio cheio, meio vazio. Depende de como eu tô vendo. Exatamente. Ok? Cara, a Covid veio mostrar isso. Quem tinha uma prática de atividade física regular sofreu menos. Isso daí, os estudos comprovam. A maior comorbidade de agravamento é o sedentarismo. Por que a gente vai correr atrás da atividade física quando tem infarto, por exemplo? Exatamente. Bom, vamos. Ela também não é só preventivo, né? Ela contribui decisivamente para o controle, para o tratamento de inúmeras doenças. Né? Então, do pós, né? Do pós. Então, por exemplo, o cara tem diabetes lá, a atividade física é fundamental para potencializar o melhor controle metabólico. Né? Então, não é só na prevenção, é na prevenção e na doença também. Exatamente. Ó, agora vamos lá. A gente foi lá na frente e volta, vai lá na frente e volta. Faculdade. Vamos lá, que a gente parou nesse passo aí, né? Eu queria começar a falar. Não vou jogar bola pra você. E aí, antes você falou assim, eu quero saber perrengue. Porque todo mundo acha que faculdade é tranquilo. Vai lá. Só, vamos lá, cara. Pô, eu conheço esse cara, a gente entrou junto na faculdade. Tô sentindo que o Cláudio vai te arrebentar. Não vou Vou elogiar. A minha matrícula é 255, é desse cara 236. Certo?
Então tem 19 números de distância, foi na mesma época que a gente entrou. Muitas pessoas me ajudaram, mas esse cara aqui me ajudou pra cacete. Esse cara aqui era um cara que entrava em sala de aula, eu lembro até hoje, com um pilozinho vermelho, um pilozinho azul e o apagador e rasgava. Se hoje eu sou alguma coisa na universidade, esse cara me deu oportunidade em 2007, estou falando sério. E isso daqui é bom falar em público, entendeu? Porque, como a gente conversou antes, isso daqui vai ficar gravado. Então o elogio tem que ser feito em público. Em 2007, esse cara me deu oportunidade para conversar como coordenador em Bangu, irmão. Não vai falar mal de Bangu, não, presidente de Bangu. Não, eu adoro Bangu, cara. Eu adoro Bangu, não tem nada disso. Pô, eu fui nascido e criado na Penha, minha mãe mora na Penha até hoje. Não tem problema nenhum pra mim tá tudo certo. Eu acho isso mó barato, não tem nada. Então eu comecei lá em Bangu em 2007 graças a esse cara, irmão. E a gente já fez um monte de besteira junto. Acertamos, Cuidado. Acertamos, erramos. Sim. Talvez tenhamos acertado mais do que erramos ou não, a gente não sabe, mas uma coisa é legal, né? De falar. Pô, a gente nunca deitou a cabeça no travesseiro pra falar assim, pô, eu sacaneei o George porque eu não gosto de George, entendeu? Então assim, as atitudes que foram tomadas foi com esse intuito, não foi intencional. Claro, eu sou ser humano, pô, claro que eu erro, mas assim, eu não tive a maldade para poder. E isso é legal. Então assim, eu vou deixar ele falar, mas esse cara é um cara que eu dei aula de estágio um tempão, eu trabalhei no município no tempo do Rio. E quando eu dava aula de estágio, e aí a nossa importância, vou voltar um pouquinho no anterior, professor não engana aluno. O cara que achar que engana aluno, primeiro, ele não pode estar na nossa profissão, ele tem que sair, ok? Porque esses caras é que denigram a nossa imagem. Quando você está dando aula lá de estágio, eu falava assim para os meus alunos na faculdade, repara quando o professor chegar na escola, que ele vai dar aula na educação infantil. Quando esse cara chegar na educação infantil para poder dar aula, se ele ao parar o carro ou ele adentrar ao pátio da escola, repara como é que é o comportamento daqueles alunos de 4, 5, 6 aninhos junto com esse professor. Se essas crianças tiverem aquele efeito manada de todos em volta daquele professor, esse cara é um excelente professor. Se ninguém quiser saber dele, tem que começar a repetir. E esse cara era um cara que a gente trabalhou muito lá na estátua da Rua do Bispo, que hoje não existe mais. Ele parava o carro lá em cima, a gente parava o carro lá em cima no estacionamento. E esse cara do estacionamento, que era lá de cima até lá embaixo, tinha sempre o aluno pendurado no cangote dele porque queria receber as informações dele, entendeu? Então, para mim, assim, é um cara que ele é meu irmão, mas eu não estou falando isso pelo fato dele ser meu irmão, esse é meu irmão de vida, entendeu? Não é só o pessoal, é competência profissional. Não, é competência profissional, entendeu? Então, um cara que é legal porque a gente olhava e falava assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. Reverência. É isso aí. Então, é muito legal isso. E é isso, né? Depois tu me paga um dinheiro aí. Agora que você já fez o que você combinado. Tá faltando a minha parte. Ele fez a dele, agora falta a minha. Então, assim, na verdade, o que aconteceu, né? Naquela época, eu escolhi o Cláudio, né? A gente já tinha um bom relacionamento, né? A gente se dava muito bem. Eu não chegava ao ponto da amizade que a gente tem hoje, porque a Irmandade, vou até colocar muito acima da amizade. Mas era um cara que eu via ali, né, os pré-requisitos todos para ser um bom coordenador. Mas tem sempre um que, né, aí veio não sei se está no nome, falou assim, né, vai botar o Cláudio, rapaz, não tem o menor perfil, tu não está enxergando. Eu falei pro cara assim, irmão, o Cláudio tem uma vivência no basquete, vai voltar à educação física, né? de equipe, de grupo, além do caráter, né, ele tem essa visão de grupo, de equipe. E hoje o que se fala é construção coletiva, trabalho em equipe. Então, pô, nada melhor do que um cara que tenha vivência, né, do esporte coletivo, porque esse cara só trabalha em equipe. Então, pô, além do caráter, né, da inteligência, né, ainda tem esse diferencial. Eu aposto nele.
É lógico que eu errei, né? Hoje ele está aí, até hoje, cada vez, né, impostos mais altos dentro da Estácio, o mérito dele. Mas, ao mesmo tempo, cara, o que o tempo me mostrou, que eu estava certo, né, no caso dele, mas mais certo ainda, no caso da educação física, porque hoje, dentro da própria instituição e em outras, o que eu mais vejo são profissionais de educação física assumindo cargo de gestão. E talvez esse seja o diferencial, né? A nossa capacidade de trabalhar em equipe. A gente não trabalha com computador. A gente não trabalha numa sala olho no olho. A gente trabalha com pessoas, com gente. Agora, mas também ter essa visão não é todo mundo que tem, né? Porque às vezes o cara, ele praticou basquete. Beleza, ele praticou basquete. Mas quando você entende que ali já é uma gestão de pessoas, isso é um diferencial. E aí o tempo passou, né? E agora, pô, eu ajudei no início e hoje ele me ajuda muito mais do que eu ajudei no início. Então agora quem tá devendo sou eu. Tô brincando que dívida da gente não existe. Mas é isso. Mas olha só. Então voltando lá à universidade, né? Então, bom, quanto perrengue aí, tem. Cara, puxa aí na memória. Perrengue tem, né? Assim, a minha vida tem, eu só não posso contar. Tem que ter filtro, né? Mas, assim, a minha vida como acadêmico, na verdade, né? A gente... Essa capacidade de enxergar a carência, né, a necessidade, o que eu preciso, né? Isso eu enxerguei rápido, eu não precisava me formar. Já que trabalhou no primeiro dia. Não era isso, não. Eu não precisava estudar para pegar o diploma. Isso é o maior erro do mundo. Porque quando o teu objetivo é o diploma, provavelmente você vai sair desempregado. E você só passa pela faculdade. Porque você só passa pela faculdade. Então existe uma série de construções, né, que você tem que fazer enquanto é acadêmico, né? Então, isso aí, né, eu fiz. Mas são construções de relacionamento. A gente sempre conversou sobre isso, né? Relacionamento entre os colegas, relacionamento entre com os professores, né? É o relacionamento fora com as empresas, você tem que estar nelas, né? Então, quando você consegue o diploma, mesmo que demore mais, então, isso também não é uma corrida, né? O curso é de 4 anos, eu tenho que terminar em 4 anos, mas por quê? Eu tenho que terminar, né, fazendo bem feito. Pode ser que na minha circunstância eu leve mais tempo. Mas não adianta eu querer correr para sair com um canudo, vamos falar assim, sim, e não. E aí? Não, agora eu vou lá na frente e vou voltar. Mas vocês fizeram faculdade juntos, tá? Não, lugar diferente. Então, Jorge, eu fiz tudo isso, relacionamento com o aluno, relacionamento com o professor, né, aí monitoria. Então, viveu a faculdade trabalhando em paralelo. Então, né, existia aí um pedaço da vida acadêmica que eu não tive. Né, que era, muitas vezes, vamos para a praia agora, depois da aula, eu estudava... É o que o Cláudio falou, eu estudava na Gama Filho, né, lá de Jacarepaguá, então era muito perto, né, da Barra da Tijuca, ainda mais naquela época, né? Então, e isso eu não tive, porque eu tinha que sair dali para trabalhar nessa academia que eu citei antes, então era sair correr. Aí acabava o meu trabalho à tarde ali, já corria para fazer estágio já em outra, à noite, na Barra da Tijuca, muitas vezes. Então, isso daí foi uma dificuldade. Outras, e aí tinha que estudar final de semana e tal, mas eu sempre fiz isso numa boa, né, entendendo que aquilo ali era um momento, né, de construção pessoal, né, então não tinha tempo para chorar, até porque eu não tinha essa possibilidade, porque se eu não terminasse isso, não teria condição de começar outra, né, pelas condições familiares. Então foi um momento realmente de dedicação e abdicação, né? Os dois ao mesmo tempo. Né? Eu tive esse momento, né? E agradeço por ter tido essa força. Exatamente. Né? E não teve ninguém para me ensinar isso não, tá, cara? A gente foi aprendendo, não está escrito em livro nenhum, e a gente vai aprendendo isso. E vai construindo, né? A personalidade profissional também, né? Então o Cláudio, ele tem uma fala, né? Ele fala assim, visão de mundo. Essa capacidade de enxergar o mundo, ela é fundamental, né? Então, para o estudante e para o profissional de educação física. Porque se você enxergar o mundo de maneira míope, né, provavelmente aquilo que você vai entregar pessoalmente para os outros não vai ser o melhor. É entender que você não é nada nesse mundo, né? Sim. Pô, é uma gotinha do mar, né? Pô, cara, tipo, você é um negocinho pequenininho, você não é o centro do universo, né? Tem
muitas pessoas que são melhores que você, né? Eu adoro me relacionar com pessoas mais velhas, porque assim, a experiência não pode ser descartada. Exatamente. Ela não está no livro. Aquela história que a nossa mãe falava assim, pô, não vai por ali não, que a gente não acreditava, né? Cara, o experiente hoje, político fala, pô, vai para quê? Então assim, entender, né? Vou falar um negócio aqui que eu sempre falo, assim, que é até um pouco difícil para mim. Eu já falei do meu pai, vou falar dele algumas vezes aqui. Eu fui criado ouvindo Gonzaguinha, cara. Que pra mim é um ícone. Tem uma letra do Gonzaguinha que fala assim, ó, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois já deixei em prato amigo um canto para dormir e sonhar. Agora que é maneiro. E aprendi que se depende sempre de tanta gente, diferente gente, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. A gente não pode desconsiderar o que o outro está passando. E nem a gente pode entender, meu camarada, que a nossa visão é que deve prevalecer. É a verdade absoluta. Porque eu tenho a minha verdade, tu tem a tua e tem a dele. É verdade. E isso daí é um negócio bacana. Você fala, pô, quais os perrengues que você passou por empresário? Um monte. Do tipo, sair do Rio de Janeiro, segunda-feira, às 4 da manhã, para dar aula no Tem essa também. No interior do Rio, um monte. No interior do Rio, de 7 a 1, sair de lá e para dar aula em Bangu, de 7 às 11h10, e no outro dia, das 7 horas da manhã, na Barra da Tijuca, dando aula. Tanto eu quanto esse cara, a gente... Eu era interior, né? Que tu ia, né? Ia pra Campos. Eu ia pra Campos, eu também fui, rodei. E aí, quando eu e esse cara, de tanta loucura que era, a gente já foi para um campus achando que era outro. E tem um problema aí. Com certeza. Da geração assim, os alunos não vieram. Não, de chegar na sala dos professores e falar assim, pô, não é você aqui hoje não. Então amanhã. Eu falei, ih, caceta, aí, liga pro outro lado. Aconteceu comigo, eu fui parar em Niterói e tinha que estar em Bangu. O bom que era perto, né? E não dei pro vencido, não. Liga pra Bangu lá e diz que eu vou chegar atrasado, mas eu vou. É isso. Sabe o que é? De Niterói, até porque os alunos também foram, né? Lógico, cara, tem que isso. pensar nisso. Não, e tem uma coisa legal, né? Assim, cara, a gente trabalha com serviço, né? Mas isso eu acho que, assim, às vezes falta a gente refletir nisso. Por exemplo, as pessoas não querem saber dos seus problemas. Vamos parar com esse negócio do mimimi, irmão. Ninguém quer saber dos teus problemas, não. O que o aluno quer, quando tu entra no salão de musculação, é que você dê a maior atenção do mundo para ele. Exatamente, aquele momento é dele. Quando você entra numa universidade para você dar aula, cara, o aluno tá ávido por sabedoria. E a gente aprende muito mais com esses caras. Então, assim, do que eles aprendem com a gente, né? O cara não quer saber o que está acontecendo fora. Isso era legal. E até porque, Cláudio, também, enquanto você está cheio de problema, o aluno também está cheio de problema e foi lá. Pô, e tem uma amigação Todo mundo nossa, tem, cara, né? que o cara representa pra caramba pra gente, porque assim, esse cara dava aula com o filho no colo, irmão. Caraca. Eu não vou citar nomes aqui, porque acho que não cabe, Sim. mas esse cara foi dar aula já com o filho no colo, recém-separado da esposa. Aí você vê que é outro patamar, né? o cara tá ali porque ele tem uma coisa, tem que ter cuidado com o serviço que ele está prestando, porque tem uma turma de 30, 40, 50 alunos que quer poder. E talvez o maior perrengue da universidade, sabe qual é? É você conseguir entender que quando você fecha a porta, você tem que deixar o teu problema de fora, e outro, que você tem que estar o tempo todo estudando para poder explicar para os alunos, cara, porque o que a gente mais quer é que o aluno questione. Sim, sim. É a troca, né? Então, a gente trabalhou junto um tempão. Ninguém nunca brigou tanto quanto nós dois. De mandar um... Tá bom, vai. Mas assim... E depois acabou falando aqui, vamos almoçar onde? Porque eram assuntos profissionais, né? Liberdade não, liberdade na discussão e lealdade na decisão. Então assim, cara, eu vou te falar. Eu já falei isso, né? Vou repetir. Cara, eu acho a nossa profissão, não posso falar um palavrão aqui, mas eu acho a nossa profissão fantástica, tá? Deu para entender qual seria.
Eu acho ela fantástica, sabe? Assim, se eu tivesse que voltar mais de 30 anos, quando eu tenho 30 anos, né? Quando eu entrei na universidade, eu faria de novo educação física, não faria. Quem está nessa câmera aqui do lado, dá para reparar em cada episódio quando eu falo o brilho no olhar desses dois. É o brilho do olhar, do amor, da paixão, do sair de Niterói para Papangu, eu vou porque eu tenho que cumprir o meu papel. E aí eu vou perguntar, todo da imagina, essa parte não vou nem entrar. Tu enganou o Bangu, né? Eu vou chegar atrasado a beça. Cheguei. Mas era 4 tempos, eu consegui 2, pelo menos a metade eu consegui. Agora, saindo da faculdade, como é que foi essa primeira inserção no mercado? Porque você tava no basquete, depois veio mestrado, que você falou, né? Cara, o basquete te expulsando. Isso. Legal pra caramba. Eu fiz o ERJ, né? E aí a gente fazia o estágio no colégio de aplicação da UERJ. É muito isso que ele falou, eu me remeti a ele lá na fala dele. A minha vida na fala dele. Quando eu fazia estágio lá, uma professora se acidentou, eu estava me formando, coitado, ia precisar ficar, 6 meses ausente. E aí me contrataram como professor substituto. Acho que é isso, substituto no Colégio de Aplicação da UERJ. E ali eu fiquei quase 2 anos. Foi muito legal. Mas a mulher ficou bem? Ficou, graças a Deus, ficou bem. Mas, e aí? O legal foi que ela voltou. E você continuou. E aí, pintou a oportunidade e isso é bacana, né? Foi bem legal. Eu acho legal essa fala, e aí também passar a bola pro Trinda, que não é só oportunidade, né, cara? É como aconteceu contigo, é o encontro da oportunidade com estar preparado, com fazer o teu network, né? Mas e você, quando você sai da faculdade? Não, eu já estava empregado na academia. Né? Então, daí para frente, o que acontece? Quando eu saí da faculdade, eu já estava estagiando numa outra academia na Barra da Tijuca. Né? E aí, eu me formando lá, eu fiquei. Né? Então, virei a chave de estagiário para... Então, eu fiquei ali, né, como profissional de professor de musculação, vamos colocar assim, né? Nessa situação, né, durante bom tempo. Aí foi bom, assim, porque tem as vivências, né, eu não tive a oportunidade de colocar isso, mas eu vou colocando aqui aos pouquinhos. Né, a vivência dessa construção, porque você olha hoje o profissional de educação física atuando como professor de musculação, vamos colocar dessa maneira, né, é completamente diferente do que era lá no meu início, né, as atribuições. Né, então, estou fugindo um pouquinho, mas a gente vai entrar aqui na tua pergunta. Então, eu peguei ali, quando eu comecei, rapaz, a academia era assim, ela fechava meio-dia, fechava para a hora de almoço, né? Hoje isso impensável. Nem pensável. Né? Fechava. E abria logo 2 horas da tarde, e quem abria era eu. Né? Então, assim, o dono, né, o chefe, né, da academia era o professor de musculação. Naquela época, nessas academias que não, eram todas pequenas. Não tinha essas academias grandes. Não tinha. E aí eu mesmo chegava lá com a chave para abrir. Ou seja, olha a responsabilidade. Se eu chegasse... Quantas vidas seriam afetadas? Sim, o cara ia ficar ali na porta me esperando. Não tinha negócio de secretário, não. Tocava o telefone lá, quem ia atender era o professor de musculação, que era o mesmo que fazia avaliação física, né? Então chegava alguém, você largava todo mundo para lá e ia fazer avaliação física. Olha como é que é diferente, né? Então, essa história ela acaba se misturando. E você olhava também para o teu público, era um público completamente distinto do que é hoje. Era muito assim, 19, 20, 21, 30 anos, homem. 19, homem. Né? E o tempo foi passando, né? Essa faixa aqui, ela aumentou. Hoje, né? Até acho que tem mais mulher frequentando os sites de musculação, tem idoso, né? Tem o hipertenso, né? Tem o diabético, né? Que não tinha. Sim. Então, esse espectro aqui aumentou. É óbvio que o perfil daquele cara que está ali, né, tem que ser diferente. Né? Ele também hoje, ele não recebe mais mensalidade, não atende mais telefone. Eu aprendi a consertar aparelho aqui, cara, no meu início. Trocava cabo. Não tinha de chamar ninguém. Ô, meu irmão, troca esse cabo aí. Então, era assim. Aí o tempo foi passando, eu acho legal contar isso, porque quem está aqui hoje não viu a história do passado. Né?
E antes de me chamar de velho, né, ainda tinha a época do halterofilia, mas essa eu não peguei. Quase que chegou no Stallone, passou, foi perto. Quase chegando, que foi. Pô, então, foi uma falha aí na preparação. Não foi genética, não. Então, bom, aí eu comecei a trabalhar dentro dessa academia, um outro perfil, uma academia gigante, grande, né, mega, né, com outras contribuições menores do que o que eu tinha nessa outra menor aqui, né? Então, bom, comecei ali. E comecei a ver também dentro dessa construção, né, temporal, começaram a surgir os boatos. Pô, começou assim, né? Treinador particular, não se chamava nem personal trainer. Olha, isso é uma realidade lá nos Estados Unidos. Será que vai chegar aqui? Olha bem, eu tô falando. Será que vai chegar aqui? Né? Então você via um ou outro com um aluno particular. Um ou outro com... E depois você vai vendo um negócio... Virou a tendência e hoje... Virou a tendência, cara. Eu tive a oportunidade... Tu passou dessa construção, né? Participei dessa construção de mercado. Né? Então, assim, nisso aí eu sou muito grato, porque eu acho que eu entrei no momento certo, que eu vi uma virada de chave, né, de mercado, como você bem colocou, muito grande, né? E positiva. Sim. Bem positiva. Né? Então, e ali, cara, eu comecei a me preparar para ser, né, na época, professor particular. Né? Então, você foi seguindo a tendência, fui seguindo a tendência. Né? Então, dentro disso, aí, enfim, e aí eu queria ser preparador físico de fisiculturista. Né? Então, eu, obviamente não consegui, né, para mim, mas consegui para os outros. Né? Então, que bom. Consegui, né? O sonho morreu. Atleta aí, o Isaac, que deve ver a gente aí em algum momento, né? Foi meu atleta no início, né? A gente era um atleta de academia, tirou e colocamos ele como atleta de verdade, fisiculturista, né? E hoje ele segue aí a vida dele dentro desse meio, né? Tá até hoje, né? E você foi muito direcionado para a questão da preparação física. E aí fui, né? E aí eu fui construindo para preparação física para a luta, que é outra paixão da minha vida. Né? Tive, né, alguns atletas. A luta entra em que momento nessa tua trajetória aí de treinador? A luta, na verdade, assim, eu comecei. Para quem não sabe, você é faixa preta, né? Sim, de jiu-jitsu. Por isso que a gente está assim, segurança. E aí eu começo cedo, né? 12 anos de idade, 11 anos de idade no karatê. Era meio explosivo, então assim, de vez em quando eu entrava numa briga de colégio, de rua, né? Que ainda tinha um esporte de rua, né, que hoje também é difícil encontrar, no meio da Tijuca tinha, né? Então aí meu pai me botou lá no karatê para ficar mais tranquilo. E a verdade é que funcionou mesmo, né? E aí eu vim, depois eu fui para o taekwondo, do taekwondo eu fui para a luta livre, da luta livre para o jiu-jitsu, muay thai, eu fiz de tudo um pouco. E sempre gostei, né? E o jiu-jitsu foi aquele que eu me identifiquei mais e fiquei seguindo e segui, e até hoje, né? Então, minha raiz... Como tem história para construir o profissional que você citou no início, né? E aí comecei a preparação física, que eu também peguei em época embrionária. Porque nem MMA era vale tudo. Era vale tudo. Então, assim, eu lembro que existiam os VHS na locadora. Tu pegava a capa de sangue. E ali eu fiz a preparação física de alguns, né, atletas importantes no cenário naquela época. Né? Então, não tinha categoria de peso, era uma outra visão, né? Hoje a preparação física para essa finalidade ela também está bem diferente. Aliás, mudou muito, o treinamento ele muda, né? Ao longo do tempo ele muda. Tá, e aí agora a gente vai entrar em outro ramo que é mais o ramo da gestão. E aí entrando agora mais na parte acadêmica, né? Como é que sim, porque tem uma trajetória longa, né? Então como é que entra essa parte acadêmica aí? Você na tua área, né? Lá no início, você já citou um pouco da questão do que o Trinda fez e o Trinda. Que ainda não falou. Como é que começa essa história aí? Dentro da universidade? Como é que eu chego? Porra, eu chego... na verdade, assim, eu comecei como professor, né? Docente. Ainda eu me formei, fiz uma pós-graduação, né, em treinamento, e era uma pós-graduação que era espalhada pelo Brasil inteiro. E aí eu me formei, acabando minha pós-graduação, era Gama Filho,
mas era um grupo contratado, né, era terceirizado. E aí me chamaram para ministrar aula. Então, na verdade, a minha vida como docente, ela começa na pós-graduação e depois ela vem para a graduação. A própria pós já te encaminha, né? Aí eu começo, né, como professor de treinamento, da disciplina de treinamento. E aí escrevo um livro muitos anos atrás, né, nem eu tenho mais. Vamos achar. Pela editora Sprint, né, e, enfim. E aí tive uma academia na Barra da Tijuca, junto com um amigo que a vida me deu, né, o Dr. Osvino Pena, que era profissional de educação física, assim, tinha os mesmos gostos pessoais que eu, luta, musculação, fisiculturista, e eu fiz a disciplina de musculação com ele. Você também queria ser Stallone, não? Cara, ele foi competidor, ele tinha uma genética melhor que eu. Vocês podiam fazer até a dupla, né? O Stallone e o Schwarzenegger. Mas era mais feinho, era mais feinho, mas tinha a genética melhor que eu para isso. Ele era competidor, foi juiz e tal, enfim. Mas aí eu fui fui monitor da disciplina. E a gente acabou estreitando uma amizade grande, né? E aí abrimos uma academia junto, na Barra da Tijuca, ali próximo ao um centro comercial, empresarial, melhor dizendo, Netson Bar Shop. Então ali, cara, a gente resolveu montar abrir um curso de pós-graduação. Os domingos a academia estava fechada, a gente tinha que otimizar o espaço mesmo. E abrimos um curso de pós-graduação ali com chancela da Rural. E conheci naquele momento o professor Vicente Lima. E aí abriu uma vaga lá para biomecânica, o Vicente, o Alexandre. E aí abriu esse canal para mim dentro da Universidade Estácio de Sá. Então eu entro na Universidade Estácio de Sá por esse caminho. E ali eu comecei. Tu lembra quando isso, mais ou menos? Pela minha matrícula, 21236 foi 2001, né? 2001. Né? Então a gente começa ali. Não, 2002. 2002? Então 2002. Início de 2002. E a gente eu começo ali minha vida dentro da Universidade Estácio de Sá, né? Em paralelo fazendo o meu mestrado, né? Mas como nada é de graça, o Vicente, olha, você está entrando e tal, mas o treino, tu vai ter que ir lá em Campos. Aí começa, né? Então eu já senti, né, a temperatura, né, naquela época, logo na entrada. E aí comecei a ir a Campos também, toda sexta-feira. Então pegava, olha como é que é, muito longe, né? Então pegava o ônibus, era 1h30 na rodoviária, ia no busão, descia lá, dava 5 tempos de aula, ou 7, não me lembro. Era um grupo aqui para fisioterapia, porque tinha uma disciplina lá, método de treinamento neuromuscular da fisioterapia, e tinha da educação física, a carga horária maior, fazia essa vertical aqui, eram 7 tempos. E saía, pegava o ônibus de volta 11h50 da noite. Chegava em casa de madrugada, no dia seguinte estava dando treino. Nessa academia que eu acabei de falar aqui, eu já tinha que estar lá. Então ali não era uma tarefa assim que desse para você relaxar muito dentro do ônibus, não. Porque de madrugada, né, cara? Complicado, cara. E, enfim. E no dia seguinte já de manhã? No dia seguinte já de manhã, de calção e camiseta, dando treino de musculação na Barra da Tijuca. Eu morava na Tijuca, então tinha que percorrer esse caminho aí. Então não era fácil. Então eu entrei assim na universidade, né? E quando cheguei lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, bom, o dono disso tudo aqui sou eu. Né? E isso se apropriou, né? Me apropriei, mas isso muda muito, sabe? Acho que a vida vai te dizendo como é diferente o olhar, né? Quando você chega num lugar e fala assim, o dono disso aqui sou eu, você vai olhar para aquela lâmpada lá, que está queimada, mas o cara que está indo só para ministrar aula, ele não está preocupado, ele vai passar batido. E aí você começa a ser diferente dentro da... Está precisando, isso eu passei por isso, né? Separar um arquivo que está num almoxarifado lá, todo mofado e tal, precisamos de um professor, eu vou. Né? Mas, por quê? Porque eu entendia que aquilo ali era meu. E fiz, e trabalhei como se meu fosse. Sim. Né? E aí a gente vai criando espaço aí, deixa o Cláudio falar um pouquinho. Como é que tu entra? Mas em 2002 também, estava fazendo mestrado com ele. E aí o
várias pessoas me ajudaram, mas a minha orientadora à época virou e falou assim, cara, tem oportunidade para você entrar na universidade. Aí ele me indicou, eu fui lá, bati um papo e tal, e me contrataram. E depois eu liguei para ele e falei, pô, muito obrigado pela indicação. Ele falou, pô, só te indiquei. Permanecer lá ou não é problema teu. E é muito isso que ele falou, né? A gente começou ali, era uma época bem legal também, porque tinha muito aluno. Não tinha a entrada do EAD ainda, né? Do digital, do semipresencial. Então a gente tinha a vivência do campus, tinha né? ali, então assim, eu lembro que a gente tinha muito tempo, assim, muita carga horária, mas também a gente estava sempre disposto a assumir novos desafios e não existia distância. Então, Percebi. eu fazia Friburgo de manhã, Bangu de noite. Caraca. Mesmo dia? Mesmo dia. Barra de manhã, morava na Penha. Ou na Tijuca, nessa época, não sei. Barra de manhã, Nova Iguaçu à noite, enfim, rodava o Rio de Janeiro. Cara, mas assim, né? Então, e com uma questão importante, assim, muito retilínea, né? Que eu vejo que o profissional tem. Que precisa ter, né? Assim, falei isso aqui já. Cara, você tem que entrar no negócio como um sentimento de dono, né? E você tem que se preparar para aquilo. Então, o quanto você está estudando para entregar o melhor para o seu aluno, o quanto você está disposto a ver um papel no chão e pegar para aquele aluno chegar e não sentir que aquilo ali está sujo, né? O quanto você sai da sala de aula e o ar-condicionado está ligado e você desliga porque aquilo dali está consumindo luz da empresa, né? Então, assim... Não ser mais um, né? Acho que você tem dois... Assim, eu falo muito isso com a minha equipe hoje, né? Eu tive 2 tipos de professores na universidade. Um professor que olhava para ele e falava assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. E outro que olhava para ele e falava assim, eu nunca quero ser igual a esse cara. A gente tem que escolher o lado que a gente quer estar. Então, a referência a seguir, né? E os dois são referências, né? Eles estão ali na posição, né? São assim, escolhas. E eu vou te falar, pode ser que eu esteja sendo muito romântico, mas eu sou um cara otimista de natureza mesmo. Mas eu acho que quando você trabalha bem, você se dedica bem, as coisas caminham bem, cara, pode até acontecer um evento ou outro ali, mas sai de um lado, vai tentar uma outra oportunidade aqui, e assim. E a universidade foi dando oportunidade, foi me dando várias oportunidades. E eu não vou citar o nome das pessoas que me ajudaram, porque eu vou esquecer alguém, com certeza. E deu sorte que tu está aqui e a gente foi citado. É verdade. Não, mas esse cara foi o cara que me botou ali como coordenador. O nome não era nem coordenador na época. A gente estava saindo de uma sociedade filantrópica para se listar no bolso, então houve uma série de mudanças ali, enfim. Mas, assim, Jorge, e aí eu entrei lá, fui passando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E... De vários lugares para vários lugares. Mas assim... Mas também aquilo ali não era, e aí o que eu identifico na tua fala, não era uma penitência, né? Era uma vivência, né? Então, cara, por mais que fosse cansativo, era uma vivência. Eu gosto de frases, assim. Eu botei uma outro dia para mim, assim. Quando eu acordo e eu faço a barba para trabalhar, cara, eu tenho que estar feliz. Independente da quantidade de problemas que eu tenho para resolver, eu tenho que estar feliz. Porque se eu não estiver feliz, pô, esse lugar que eu estou trabalhando não está bacana para mim, eu tenho que começar a repensar em outra coisa. Então, assim, problema a gente vai ter em qualquer lugar. Outro dia um amigo estava falando assim, não, porque eu estou com muito problema, eu vou sair desse para outro. Eu falei, cara, o problema não está nesse lugar não, o problema está em você. Porque tu vai sair desse daqui para o outro, o problema vai ser igual. Vai acompanhar esse problema. E assim, valorizar quem te ajudou, né? Eu acho gratidão mesmo. Eu acho isso legal pra caramba. Rapaz, eu vou até entrar aqui nessa fala dele. Ele fala assim, a gente entrou, estava cheio, né? Aluno pra caramba. Isso daí, olha só, né, estou falando de problema, né? Quando a gente assume, né, a coordenação, a primeira coisa que eu faço, porque já estava caindo, quantidade de alunos, lembra?
foi uma entrada, passamos um tempo como professor, e depois a gente vai virar chave para a gestão. Né? E a quantidade de alunos estava caindo. Aí eu começo a ver, e foi até o primeiro gráfico que eu apresentei como gestor, foi, vai fechar. Lembra disso? Porque o número de alunos estava assim. Você apresentou um gráfico, uma imagem no PowerPoint que era assim, o final do mundo. Foi uma reunião impactante que ele fez. Caramba. Por que a gente fez isso? Porque isso aí já foi uma construção coletiva. Porque o grupo, a gente sai de uma era de ouro, com turma para todo mundo. Tanto é que a Status contratava professor assim, uma velocidade impressionante, porque não tinha na casa, embora tendo um conjunto de professores muito grande, não tinha. A demanda era muito grande, né? Sim, aí entrando. Só que quando começa a diminuir, você fica com um passivo muito grande, né? O cobertor começa a ficar curto. E aí o que vem? A lei da sobrevivência. Aí começa a intriga, começa o racha, né? A briga pela turma. Né? Então, o amigo de hoje, de ontem, virou o inimigo de hoje. Por quê? Porque aqueles caras estavam militando ali e brigando pelas mesmas turmas. Né? E a gente começa a ver isso. Apertar, né? E aí, tá diminuindo. Aí o que a gente faz? Aí vem, vamos fechar o grupo. E fechar o grupo tem que mostrar, né, o quanto vai doer se o comportamento continuar da mesma maneira. Né? E aí a gente começa a fazer uma gestão no momento em que a instituição, o curso de educação física, especificamente, eu vou falar por ele, estava diminuindo assim assustadoramente a quantidade de alunos. Né? Isso é uma situação super adversa no momento que você assume a gestão. Sim, tinha um corpo docente inchado para essa nova realidade que se apresentava. E aí, cara, coragem, respirar fundo, reunião de equipe, né, da liderança, para ver como é que a gente corta. Não tem jeito. Porque se eu corto com o meu olhar, aí vai cair no que ele falou, a tendência a ser injusto é muito maior. Eu tenho que cortar, eu tenho que ficar com os melhores. Independente de eu ter mais simpatia por nada. Colegiada por produção. Né? Exatamente, né? E foi o que a gente fez. Aí a gente começou E há um encolhimento hoje, né? A recortar. Da base de alunos das universidades de um modo geral. Não é restrito à educação física. Assim, estou falando quando a gente olha no todo, não. Mas quando a gente olha no presencial, sim. Por quê? Porque entraram outras modalidades. Né? Então, assim, automaticamente existe aí, houve, né, uma redução importante do quadro docente das universidades. Então, agora vocês aí quando a gente faz isso, o que acontece? A gente consegue fechar o grupo. E aí existia, lembra, o congresso nosso interno, Physiofitness, né, que tinha parado. Tinha parado, não tinha mais. E aí a gente, vamos ressuscitar isso, não temos dinheiro para pagar. O grupo está fechado. Vamos fazer, cada um vai fazer a sua parte ali, vamos fazer no amor. Logo no primeiro a gente foi para Petrópolis, né? Botamos mais de 1.000 pessoas lá. E aí o curso, sabe, tudo assim, ele fala de estar feliz. Estar feliz é o pensamento positivo, né? Então a moral do grupo, ela... E aí, cara, não é por coincidência isso, o número de alunos começa a Então foi uma estratégia que deu certo, né? Foi uma estratégia o professor está feliz, está que deu certo, né? É a felicidade. Foi o que eu falei, né? Porque assim, fechou a porta. Professor, fechou a porta da sala, ninguém sabe o que acontece ali. Ninguém sabe. É uma relação daquele grupo. Você vai saber quando tiver algo assim fora da curva. Entendeu? E aí, esse cara aqui, ele tem uma fala que é muito importante, né? Dizer, não é tão importante quanto dizer sim. Você aprendeu com ele. E desde aquela época. Né? Então, quando você fala assim, vou contratar, é bonito, todo mundo bate palma, né? Tem turma para todo mundo. Mas você também tem que ter a coragem para dizer o não quando é necessário, senão morre todo mundo. Agora, uma pergunta, eu não sei se vocês têm essa percepção. Por vezes, esse cargo de gestão, né, que vocês ocupam, ele é um pouco meio que desejado ou vislumbrado, só que não é um mar de rosas, né, como você está falando, né? Verdade. Então, assim, eu imagino que no caminho de vocês deva ter tido situações que... Essa mesmo, para tirar a gente, todo mundo dorme. Eu acho que ele não dormia. Né? Tem que cortar, é difícil. Enquanto a pessoa está... E deve ser aquela sensação assim, tá querendo meu carro? Tu tem certeza? Eu vou te falar que eu nem penso nisso. É melhor não, né? Não, porque assim...
Cara, Não digo o seu cargo, eu digo o cargo de gestão de uma forma geral. assim, eu nunca pleiteei nada, assim, dentro da universidade. As coisas foram acontecendo naturalmente. Foram resultados, né? Assim, Só que quando o cara assume o cargo de gestão, ele tem que ter na cabeça que ele vai desagradar a gente. É esse ponto que é importante. Porque assim, o cara vai dizer sim e o cara vai dizer não. E dependendo do momento econômico do país, você vai dizer mais não do que sim. Mas o bacana é você saber dizer o não e você saber dizer o sim. E se você achar, cara, que o cara que você disse o não vai ficar feliz com o não que você deu, é difícil. Tem pessoas que eu disse não na vida que eles olham para mim hoje e eu encontro, por exemplo, na praia de manhã, pô, o cara me abraça, me beija e pô, tá aí, tamo junto. E tem pessoas que viram a cara pra mim. Mas assim, o importante é que eu deito lá a cabeça no meu travesseiro que eu tô Que você falou no início. E assim, cara, Na verdade, quando você trabalha com pessoas, até o sim, ele incomoda muito, né? Dependendo de quem tá em volta. Você só tem que ter coerência. Você tem que ser coerente, cara. E assim, pô, eu não tô aqui pra dar lição moral em ninguém, entendeu? Mas assim, você vai trabalhar com pessoas que você não gosta. Dane-se. Esse cara não vai para tua casa final de semana e está com a tua família. Seja onde for, né? Relação de trabalho é relação de trabalho. As entregas têm que ser feitas. Se as entregas estão sendo feitas, ok, tá tudo certo. Perfeito. Eu não preciso gostar do Trindade. Fala assim, pô, vamos almoçar agora aqui? Não, acabou aqui, vai cada um pro seu lado, tá tudo bem. Só que, dentro da empresa, pô, ele falou da vivência do basquete, né? Pô, eu já joguei time que todo mundo se amava e não deu nada. Eu já joguei time que jogava na força do ódio, odiava, mas na hora que o cara tava lá na frente para receber o passe para fazer a cesta, eu odiava o cara, mas eu dava a bola para ele e o cara ia fazer. Então assim, e é difícil, porque gestão é lidar com pessoas, é gerenciamento de pessoas. Isso aí. E cada pessoa é uma pessoa, e nem sempre você vai agradar. E na maioria das vezes uma gestão de crise, né? Porque é crise de tudo quanto é lado, né? O cara que você não gosta, sem ele saber, ele passa a ser o teu melhor amigo como gestor. Porque as críticas que ele vai fazendo, aquelas perturbações que ele vai criando, muitas vezes ele... Você filtra e toma dela. O gestor que quer unanimidade é o primeiro passo para ele ir embora. Porque o bacana são as críticas. E estar preparado para isso, né? Nem todo mundo está, né? E você não... Eu vou nem falar que não deve ter humildade para poder receber a crítica. Por que, cara? Pô, a gente falou isso aqui, eu erro pra caramba. Esse cara erra pra caramba, você erra pra caramba. Sim. Só que a gente tem mania de botar uma das frases legais que eu aprendi fazendo treinamento de... Porque você tem história aí também de treinamento fora, de MBA, não sei o que, as coisas assim legais. E o cara falou assim, pô, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, cara. Gravou isso daqui. Porra, desculpa, não sei falar palavrão, mas isso daí Esse deve ser o 15º. Normal. Eu tento, né? Mas assim... Esse cara, pô, quem errou? Fui eu ou foi você? É muito mais fácil falar que foi você que errou. Mas será que eu, como gestor, comuniquei bem para você entender? Onde eu queria saber o que você chegasse? Pô, não sei. Pô, então assim, o George não entendeu o que eu falei. O George não consegue captar o que eu falo. Peraí. Só para lá, Será que eu estou comunicando bem com o meu time? Será que o meu time está entendendo onde eu estou querendo chegar? E assim, é isso, porque é gerenciar pessoas. E gestão é dolorosa, sim, eu adoro, mas ela é dolorosa porque às vezes você vai ter que abdicar para demitir um amigo seu em prol de manter outro que não é tão teu amigo, mas esse cara que está aqui entrega mais do que esse aqui. Ou esse cara aqui atende melhor as expectativas da empresa naquele momento do que esse cara aqui, entendeu? E o cara que não estiver preparado para saber lidar com essas coisas, ele ainda precisa se desenvolver um pouquinho para assumir o cargo de gestão, porque não é um mar de rosas. E são características específicas, né? Porque
Se ele não tiver todas essas valências, ou se não desenvolver, não vai à frente, né? Exatamente. Ele falou na comunicação, né? Comunicação é fundamental, às vezes é mais importante que a tua decisão. Né? Muitas vezes a comunicação vai pautando ela, você né? toma uma decisão que você sabe que não é melhor, mas que pelas circunstâncias você é obrigado a tomar. Mas a maneira como você comunica isso, você pode fazer essa tua decisão a melhor coisa do mundo. Que é o cara que te abraça na rua. Que ele entende. Exatamente. Mas às vezes não é só isso, cara. Às vezes você comunica bem. É que o cara também não quer entender. Porque pessoas, né? Não, o cara quer entender, é que ele acha que ele foi injustiçado. E assim, eu hoje, ao longo dos meus quase 50 anos aí, eu consigo olhar muito bem essas coisas assim, porque assim, as pessoas são como elas são. É difícil você olhar para a pessoa e querer que ela tome a atitude que você espera. Você espera, que é a tua. E aí a gente fica chateado, sabe por quê? Porque o George não tomou a atitude que eu esperava dele. Pô, irmão. Você se frustra e o cara. O George não é bacana, cara. É verdade, é verdade. Pô, ok. Então assim, se você não gostou, chama o George. O mais bacana é o olho no olho. Entendeu? Que aí não vai dando erro de comunicação. Que tem uma frase que eu uso, até uma menina que trabalha comigo na placa. Ela morre de rir. Essa ela fala embora. Ela fala assim, Rosana, pô, não pode deixar passar. Eu falei, isso daí não pode mesmo não, porque assim, tudo pode, desde que seja combinado, né, cara? E a gente tem que ter. Isso. Porque, sabe uma coisa que a gente não falou sobre? Durante essa tua passagem de gestão acadêmica, tem a tua entrada na preparação física de futebol também, né? Tem. Tem a minha entrada na preparação física. Cara, foi assim uma experiência bacana pela intensidade, né? Então, eu entro no Vasco, né? Então, num momento muito conturbado. Melhor momento da vida dele. Entrou no Vasco, rapaz. Então, assim, primeira coisa, né? As pessoas acham assim, preparador físico de futebol não trabalha. Mentira. Trabalha muito. Uma vida, né, dentro do futebol profissional, o dia a dia, o cara ficar lá 8, 9, 10 horas dentro do clube. Mas os atletas não estão lá, mas espera aí, e o planejamento? Espera aí, e aquele grupo que não está fazendo parte dos que estão, né, o grupo que está afastado, está treinando separado, esses caras treinam em outro horário, tu tem que estar lá. Então, você, na verdade, dentro do... Aí e as viagens, o jogo, pós-jogo, né? Então, mas quando viaja, o que fica aqui fica bem, não fica porque os que não viajaram têm que treinar. Então, você acaba trabalhando de domingo a domingo, né? Então, né, a vida como preparador físico, né, no futebol, aí eu estou falando pela minha experiência, ela é muito dura. Não tem nada de... Imaginando de fora, porque tu passou aqui 100 milhões, passou aqui 200 milhões, porque um cara lesiona... Tá na tua mão. Tá na tua mão. E a decisão de... quebra. E aquela decisão, né? O grande problema da lesionador está na tua mão, mas a maior decisão... Essa aí. Né? Porque se o cara entra e ele se machuca novamente, porra, fica toda aqui. Então tem a responsabilidade. É gestão, né, cara? É gestão. Né? Então, realmente foi, né, um momento de grande intensidade, porque a situação financeira do clube, né, era muito ruim, muito precária. Faltava equipamento, mas se a gente para e fica chorando, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, não tem. Então tu tem que se virar mesmo. E esse se virar, novamente entra a gestão, né? Esse se virar, né, gera tempo, gera energia, porque tu tem que raciocinar o que eu posso fazer de outra maneira que dê o mesmo resultado. Né? E aí você começa, né, a improvisar aqui. Vou trazer duas fases, se apropriar a pensar o que pode utilizar, porque ninguém quer saber do teu problema. A ligar com um amigo que você conhece que tem a lojinha tal, que pode te dar um equipamentozinho para te ajudar, e aí começam, né, você a ter que movimentar essa roda aí, porque senão, cara, morre todo mundo. Né? E aí eu tive e aprendi muito, né? No futebol eu aprendi muito, né? É uma outra forma de se relacionar, né, com o atleta. E aí você tem, né, um grupo de atletas aqui que de homogêneo não tem nada. Imagina. Né? Tem um cara que já viveu a vida dele, né, tá em final de carreira com dinheiro, né? E tem um garoto que está começando aqui agora, né? E tem um garoto que veio de fora que está tentando se adaptar ao Rio de Janeiro aqui agora, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com um angolano em início de carreira, o cara parou lá no Vasco. Então, assim, cara, são pessoas completamente
diferentes e você tem que, né, se relacionar com todos eles e mais que isso. E dá resultado. Ajudar a integrar esses caras. E dá todos. resultado. Não, e dá resultado. Então, assim, foi uma vida de muita intensidade, muito aprendizado, né? Então, o preparador físico, ele trabalha muito, né? E muitas vezes a gente olha o futebol com um certo preconceito, né? E aí eu vou voltar à minha época de acadêmico, né? Então, assim, os caras que iam fazer curso de futebol, né? Vamos pro NAF! Não vai entrar nesse método, não? Vou entrar. Aí os caras que iam fazer o curso de NAF, eram os caras que não queriam estudar, em geral, né? Então, o que você falava assim, meu irmão, a ciência que tem no futebol e a qualidade física dos preparadores hoje do Brasil. E até porque fantástico. A carga de jogos no Brasil é surreal, né? Precisamos de uma boa preparação. E os caras estudam muito. Não aguenta, pô. E os caras estudam muito. Então, né, não é só o tá ali, jogar bola, corre aqui, não é isso. Né? Tem muito estudo, tem muita ciência por trás disso. E te garanto hoje que os profissionais que estão trabalhando nessa área, pelo menos aqueles que eu tive a oportunidade, né, de conviver, não só do Vasco, mas de outros clubes também, tem uma formação, né, muito boa para aquilo ali, cara. Não é na orelhada, não, rapaz. A individualidade biológica é o princípio de tudo mesmo, né? Porque um treino serve para o outro, e tem potência, e tem lateral, e tem. Nossa, deve ser. A especificidade. A especificidade do treinamento é muito. Sim, e o tratamento de dados que tem é um negócio fantástico. Como eu falei para vocês, era para ficar até o final, que isso aqui é aula. Vocês estão tendo aula gratuita. Trinda, para a gente até fechar um pouco esse bloco da gestão, né, você teve essa vivência 20 anos, né? Ou mais, não vou ficar botando não, que aí o pessoal fica achando que esse cabelo branco é porque eu querendo falar de cabelo. Olha eu querendo falar de cabelo. Só botar a tinta, pô. E aí, mas tá intacto. Qual o tamanho dessa diferença? Sabe contar a história da tinta? Não, na história da tinta não. Que tinta? Não, deixa esse falar, essa coisa. Isso é para a segunda edição. Qual é a diferença de uma gestão acadêmica para a gestão de um clube que hoje você está atuando? Cara, assim, hoje eu estou tendo essa oportunidade, vivência ímpar, né? Tô aprendendo pra caramba. Por quê? Quando eu era o gestor acadêmico, eu trabalhava com uma faixa aqui, né? São professores, né? E alunos, né? São dois nichos, né? Dois nichos, né? Então, um professor a um nível, né, alto. Agora, você vai com o clube, né? Como eu sou o gestor geral desse clube, eu tenho que lidar com N faixas socioeconômicas, culturais, né, na verdade. Então, com toda uma sociedade, né? Pois é. Então, a gente... E aí, cara, é aquilo que a gente estava falando, né? Professor de educação física tem que gostar de gente, né? E, assim, eu gosto. E uma das coisas que eu sempre fiz foi me relacionar com todos, né? Então, o cara está no serviço geral aqui, eu dava bom dia. O mesmo bom dia que eu dava para o cara do serviço geral era o que eu dava para o presidente da Estácio. Era exatamente o mesmo. O mesmo boa noite para um e para outro. Tinha essa história. E aí, cara, eu comecei a ver que os professores que tem aqui no clube, esses aqui eu já conheço bem, porque eu vivi esse mercado aqui durante muito tempo, mas eu não conheço a galera que está ali nos serviços gerais. Quem são esses? É carpinteiro, marceneiro, o cara que faz a limpeza e tal. E comecei a olhar muito para eles, né? E aí comecei a ver, cara, circunstâncias de vida completamente diferentes do que eu lidava. Isso acaba mudando um pouco o meu conceito, né? Eu era muito do chicote, do justo, pão é pão, pedra é pedra, mas eu aprendi que a vida muitas vezes ela leva o cara a tomar certas condutas, e a própria vida. Que também é a construção dele, né? Tu pega um cara desse de serviço geral aqui, né, que viveu a vida, tá lá no seu final, 60, 70, 60 anos e tal, você olha o cara desse tamanho, né, envolvido com alcoolismo, é quando tu vai ver a história desse cara. Perdeu um filho para o tráfico quando tinha ano, a filha foi espancada, coisa. Aí você começa a ver, né, o quanto foi difícil, e hoje o cara está sozinho porque a mulher morreu, e o cara acaba tendo o apoio no álcool. Então antes, como é que eu enxergava o negócio? Pô, esse cara aqui, manda esse cara embora. Como é que hoje eu enxergo? Porra, tem que tentar de alguma maneira ajudar esse cara aqui. Porque senão, cara, o meu papel, né, humano, eu estou simplesmente recortando, deixando de lado e virando talvez o termo esteja errado, mas vai passar a informação,
um mecanicista, né? Porra, estou vendo isso aqui como uma empresa de Você vê carros, não vê pessoas. Peças, né? E não estou vendo pessoas. Então hoje, né, em função disso, eu aprendi a enxergar muito melhor o ser humano, né? Então, histórias que eu fui escutando que realmente não faziam parte da minha vida como, né, um gestor acadêmico. E hoje acabou gerando uma construção, né? Exatamente. Gerou hoje incorporou isso na minha vida, no meu olhar, né? Então, o meu olhar hoje ele é muito mais amplo do que ele era, né, há alguns anos atrás em relação a isso. Tá? Não tenho nem a menor vergonha de falar, né? Eu estou aprendendo. Né? E a gente isso sempre, né? Eu acho que ter essa certeza de que a gente sempre vai aprender, legal. Pô, e a forma como lidar com essa galera aqui é muito diferente dessa. Então, mas o objetivo é mesmo, eu tenho que trazer esse cara para mim. Tem que trazer esse cara para mim, como esse. Né? Então, só que muitas vezes as estratégias são diferentes, né? E a gente tem que acabar interpretando as mesmas ações aqui, muitas vezes de forma diferente, porque as circunstâncias de vida são completamente diferentes. Exatamente. Agora, eu queria passar a bola para vocês, a gente já está começando aí do finalzinho, uma fala que você teve, Cláudio, lá no início, que ficou aqui na minha cabeça. O cara que sabe que não vai acordar cedo e chegar tarde, está na profissão errada, né? Do iniciozinho. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Esse imediatismo atual, né? Como é que você vê, Cláudio, e você, Trida, esse atual mercado, seja no âmbito da gestão para profissionais de educação física, né? Como é que vocês enxergam? Seja na preparação física. Como é que vocês veem essa construção profissional atual do mercado? Acho que o cara tem que estudar. Eu entendo assim, né? Quando aí eu vou falar da graduação. Quando o profissional de educação física se forma, ele vai em busca de oportunidades. E nem sempre essas oportunidades são naquela área afim, são na área que ele mais gosta. Certo? As oportunidades vêm. Quando eu falo assim, tem que acordar cedo e dormir tarde, depende da opção do cara, né? O sucesso profissional não está diretamente ligado a isso. E também eu trabalhei com um rapaz que ele queria trabalhar 8 horas por dia e pronto, e para ele estava ótimo, e eu respeito super a decisão dele lá. O que eu vejo é assim, hoje, depois de um tempo, o que eu vejo é que a gente precisa conhecer quais são as nossas fraquezas. Pegar da famosa matriz SWOT. Então, quais são as minhas fraquezas? O que eu posso melhorar ali? Olhar para dentro, né? Quem é o cara que é o meu ícone ali na frente? Você tem um exemplo, é muito bom, né? Pô, é o fulano de tal. Pô, quais são as forças que esse cara tem? Porque a partir do reconhecimento de quais são as suas fraquezas, você consegue aos poucos ir minimizando, né, esse teu gap aí, e você automaticamente vai criando mais oportunidades para você, né? Você diminui as suas ameaças, né? Quando eu estou falando de matriz SWOT propriamente dita, né? Então, porque o cara que chegou lá, certamente ele passou por uma série de coisas que ele foi se desenvolvendo para poder estar lá. A gente mostrou isso hoje, né? E poder conversar com essas pessoas que chegaram lá para saber quais foram essas dificuldades, pô, te dá um norte, né? Sim. Pô, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E às vezes o imediatismo, né? Eu vou falar de novo meu pai, ele representa muito para mim, você até me desculpa. Mas meu pai tinha uma frase legal pra caramba, falou assim: a natureza não dá saltos. E às vezes a gente sai da graduação e a gente já quer sair ganhando. Sim. Cara, e aos poucos a gente vai entendendo que o dinheiro não é tudo, é meio piegas isso, mas não adianta você chegar frágil
para você cair no dia seguinte. Volta na frase do teu início do teu início acadêmico. Eu te indiquei, ficar lá é contigo. Foi o que você ouviu, né? E aí, uma coisa que eu vejo pouco hoje é que a sociedade, de um modo geral, em função do advento da internet, disso tudo, dos podcasts e assim por diante, do Instagram da vida, das redes sociais, é que a gente pega uma notinha que sai no Instagram e a gente coloca aquela nota como se fosse verdade. Não há um aprofundamento de conhecimento. Então, eu acho que, assim... O Instagram virou a nova base científica. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. E com idades diferentes. Assim. E as minhas crianças, eu olho lá para elas e falo assim, eu fico preocupado como é que vai ser o mundo delas lá na frente. Mas eu olho e falo assim, pô, esse cara precisa ler. Esse cara precisa estudar. Não é porque eu fiz educação física que eu não vou ler um livro de história, que eu não vou ler um clássico. Não é porque eu fiz educação física que eu não vou ler um livro de gestão. Uma construção cultural. Então, e isso daí, quando a gente senta à mesa, é muito importante para você poder se expressar bem. Porque no fundo, nós somos avaliados o dia inteiro. O tempo todo. Por ações, por falas, por posturas. É né? isso. É verdade. Assim, uma das coisas, por exemplo, que me incomoda, às vezes eu estou na academia, eu vou pouco, dá para ver, mas assim... Oportunidade já não, até agora você falou, né? Exatamente. É que eu não vejo o profissional, em algumas, né, não vou falar do modo geral, alguns profissionais, dando atenção como o aluno precisa. Porque se esse profissional entender que a atenção que o Lozana dá ao George, que não é personal dele, pode chamar a atenção do Trindade, que está querendo um personal, futuramente o Lozana pode ser personal do Trindade. Quando pensar em alguém, é verdade. E aí, quando né? esse cara que é lá o Trindade, é um cara super culto, com uma rede de relacionamento importante e vai querer conversar sobre N assuntos em que você não tem, talvez, o conhecimento para isso. Né? E é esse cara que pode abrir a porta para poder te botar em um monte de... te dar mais os clientes aí. Sim, eu falo sempre isso. Estuda. Porque a gente precisa estudar. E para quem pensa em pessoas, se não fosse aqui o professor Luizinho, se eu estiver errado o nome, não teria mudado a vida. Ele sempre está podendo mudar a vida de alguém. Né? O dinheiro não é tudo, mas mudou a vida de alguém. Então, realmente, a gente sempre está na vitrine, né? Exatamente. E aí você, como é que tu vê esse mercado? Tanto de gestão que você continua atuando, como de preparação física, que é a tua área de atuação. Pegando aqui, só fazer estudar, né? É importante, essa visão de mundo é importante o personal trainer, né? Então aí eu vou voltar de novo a um caso meu, já que essa é a proposta, né? Então o Cláudio sabe disso. Então um senhor que eu dou aula para o cara há 30 anos. 30. Quando eu comecei lá, ainda existiu o Jornal do Brasil e o Globo. E olha bem, né, essa é a leitura de gente, né? Mas para você ler pessoas, você tem que ter um mínimo de bagagem cultural, senão tu não lê ninguém. E aí eu percebo, dentro de outras coisas, que ele estava queria o treinamento dele, mas queria mesmo era bater um papo, porque isso naquele momento ele ocupava um cargo muito alto, né? E ele queria era ter alguém para ele conversar, que não estivesse no meio dele. Isso eu percebi rapidamente. Ele não me contou, não. Isso é a leitura. Você faz e acertei, porque eu estou com ele até. E aí, olha como é que é. Ele pegava o Globo assim, dava o jornal assim, acabava o treino. E, pô, tu viu essa notícia aí? Olha aí. O que tu acha? Isso são testes também. Então, se você não tem uma visão de mundo mínimo, a tua opinião você não ia ser um cara interessante para conversar com ele. Ia perder o aluno.
mas eu sou médico, eu conheço tudo de fisiologia do exercício, de biomecânica. Meu irmão ia perder o aluno por falta de cultura geral. Exatamente. Quando eu cito, é a técnica junto com a cultura, com pessoas. Quando eu cito estudar, eu não necessariamente estou me referindo ao cara fazer um MBA, ou o cara fazer um mestrado, um doutorado, não. Mas se ele entende que um podcast é importante para a vida dele, estude podcast. Se ele entende que algo no YouTube é importante, estude lá. Se ele entender que assistir uma série, enfim, não vou fazer merchan aqui de ninguém, é importante que ele assista. Mas que busque, né? Que busque. Porque assim, o primeiro passo para cair é ficar estagnado, né, cara? A gente sabe que vai cair. Quando você cheguei, pô, eu sou o melhor, amigão, amanhã você tá fora. É verdade. Então, dentro dessa construção cultural, né, só vai ajudar o cara a ter. E é aquela história, né? Muitas vezes o cara fica preocupado, eu sou um profissional liberal, posso perder todos os meus clientes, né, de uma hora para outra. Pode, mas você também pode ser um empregado e ser demitido a qualquer momento. Sim, eu fiquei na Estácio 18 anos, né, mas eu tenho esse aluno há 30. Que já virou amigo, e já perpassou, já viu isso tudo, né? E outros, quando eu resolvi, né, me ingressar na vida acadêmica, que eu abandonei, né, tive que deixar, mas que também já estavam comigo há 5, 6, 7 anos. Então, mas parte disso era, né, a questão da bagagem cultural que eu tinha, né, e entendendo que não basta só ler um jornal, né? Não basta eu ver uma série, eu tenho que ver, mas eu tenho que ser um sujeito ativo. Eu tenho que ser capaz de fazer uma análise crítica daquilo que eu estou vendo. É isso. Eu acho legal essa fala porque, mesmo que a gente esteja, por exemplo, na roda de amigos, e se o teu amigo identifica essa tua capacidade cultural, técnica, ele mesmo vai começar a te indicar e é uma roda, né? Que ele vai girando e às vezes você nem sabe para onde está indo. Bom, para a gente fechar, só para a gente não deixar passar em branco, e aí eu não queria nem que vocês entrassem no mérito das instituições, mas dos sentimentos de vocês. Queria que vocês falassem um pouco do peso de ser um vice-reitor e de ser um conselheiro como presidente do Tribunal de Ética. Esse peso de lidar, né, com essas funções, acho que é bacana que a gente possa falar um pouco sobre. Não vou dizer que é peso não, tá? Não é não. Na verdade, para a gente que tem essa visão de mundo, né, quando eu me entendo como profissional, né, eu tenho que abdicar de várias coisas que eu poderia fazer. Né? Então, por exemplo, eu não posso arrumar uma briga na rua, porque a qualquer momento poderia passar um aluno meu e ver o professor brigando na rua. Né? Então, isso daí eu já tinha dentro da minha personalidade, e apenas só reforçou, né, estar ali na liderança de um tribunal de ética, né, na presidência, né, de um tribunal de ética, só reforçou a necessidade de eu minimamente ter uma conduta ética. Né? Então, reflexiva, né? Reflexiva, né? Então, refletir isso. Exatamente. Então, agora, o que aquilo me traz, né? Como eu falei ainda agora, o podcast, né, a leitura, né? Toda vez que a gente vê um caso, né, e eu sempre fiz questão, você participou comigo, de assistir. Por que eu estava assistindo aquelas audiências? Se engana quem achava que era para controlar a qualidade do pessoal que estava trabalhando comigo no tribunal. Não estava ali para isso, não. Eu estava ali para entender as dificuldades, né, do profissional. E quando ele estava ali contando, né, a situação dele, a circunstância dele, né, eu estava ali tentando, na verdade, entender quem é aquele cara que está vindo aqui, né, e por que ele está ali. Então, agora, se eu não estivesse assistindo, jamais ia ter essa leitura. Né? Exatamente. Então, a minha preocupação com as pessoas, né, ela é muito grande, né, até porque essa soma de pessoas aqui constrói a nossa coletividade. Então, na verdade, o meu trabalho, né, maior, né, deixar de fazer um tribunal de ética extremamente punitivo, né, para ser um tribunal mais humano, vamos colocar mais educativo, mas não é se afastando da punição. A punição, muitas vezes ela tem que acontecer, né? Existia até dentro da minha época da Estácio lá, a gente criou até um lema, reprovação na educação, né? Muitas vezes é mesmo, né? A punição, né, ela também tem o seu papel legal, né, educativo, né? Mas antes da punição vem o entendimento, cara. E aí, quantas vezes a gente conversou sobre isso, né? Então, lá mesmo você, né? Então, na verdade,
essa é a minha missão maior, né? Tentar entender isso para construir uma educação, ajudar a construir dentro das nossas plenárias, né? uma educação nos corredores do CREF, uma educação física melhor, né? Mas uma educação física melhor para prestar serviço para uma sociedade. É esse o nosso ponto, né? E isso aqui eu vou repetir. Então, quando a gente procura formar um profissional de educação física melhor, no fundo, a minha principal objetivo é formação para a sociedade. Para a sociedade, né? Não é porque é o objetivo final, é né? o objetivo final, né? É prestar o melhor serviço, até porque isso é ciclo, né? O melhor serviço vai trazer melhor remuneração, maior reconhecimento, né? Então, o que eu gostaria, né, que o profissional ele entendesse, né, que a ação dele no mercado de trabalho, ela não é individual, porque ele vai deixar uma marca muitas vezes para a profissão. Então, um serviço mal prestado por um profissional de educação física, ele vai reverberar não só para ele, mas muitas vezes vai dizer assim, pô, lá vem esses caras de educação física não sabem nada. Então ele está gerando, né, uma ação negativa para a profissão. Não é só para ele, mas sim para a profissão. Então essa aí, né, é a minha visão e é o que eu levo lá para o tribunal, né, e, enfim, e que eu faço com muito prazer e gosto mesmo, são momentos muito importantes, porque o meu meio é a educação física. E aí, Claudão, pra gente fechar essa tampa aí. Cara, pra mim não é um peso não, vou te falar que é um prazer. A partir do momento que eu acordei e fiz a barba, eu tenho que estar rindo e estar feliz para poder trabalhar. É assim, acho que o papel do gestor, né, hoje, da função que eu ocupo, eu sou um cara que controla muito a ansiedade, né? Porque eu acabo lidando muito com corporativo e muito cooperação. E a gente sabe que existe uma questão de custo importante e eu acabo cuidando do maior custo lá da empresa, né? Porque a gente vive um momento econômico complicado. Aí. Então, algumas coisas eu recebo e a gente tem que executar. A gente tem umas brigas importantes, mas é tudo controlando a cidade. Fala, pô, dá para ir para esse caminho aqui, não dá para ir por esse, mas eu tenho uma terceira via aqui que eu vou ali e tá tudo bem, entendeu? Na verdade, eu sabia lidar com as demandas, independente das que sejam. E a outra coisa é cooperação com o dia a dia, com o cargo horário de professor, que isso daí é o que me preocupa demais, né? Porque toda vez que o professor tem uma variação importante de salário, né, é ruim, porque esse professor vive 6 meses, então ele também por vezes fica muito ansioso e eu no lugar deles também ficaria, porque eu vivi tudo isso já. Mas assim, eu vou te falar que é um prazer, porque eu sei que eu estou tentando fazer o melhor que eu posso para a equipe e para a empresa. Porque se eu também pensar na empresa, a empresa não sobrevive. E é dali que ele e família tiram balança, né? Você tem que ter um equilíbrio ali. Não é nada complexo, não. Mas também não deve ser tão fácil assim. Bom, chegando ao final, eu sabia que vocês iam gostar muito de acompanhar, né? Eu queria agradecer imensamente vocês dois. Eu tinha certeza que ia ser isso. Técnico, descontraído e com muito conteúdo. Realmente, eu não peco por falar que foi uma aula. Então, eu vou passar a palavra a vocês para se despedir do pessoal. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, por estar aqui com o meu irmão, né? Então, além de estar no CREF, né, o prazer de estar aqui batendo papo com ele. Hoje a vida, a gente fala muito pelo telefone, pouco pessoalmente, né, mas pô, é sempre bom estar aqui e com ele, né, especificamente. E agradecer aí, parabenizar o Conselho, porque a gente trata de assuntos aqui que não estão no livro, né? Então, isso é fundamental. Porque o técnico, você pega o livro lá e lê. Você paga o curso, faz e aprende. Mas outras necessidades, né? Elas estão
não estão no livro, estão na vivência, né? E aqui não pode ser descartado, né? Então, assim, eu tenho para fechar aqui, né? Eu me lembrei de um caso, a gente está falando de comunicação, para fechar aqui, aconteceu ontem. Porra, Alexandre, o Paulo está comendo lá embaixo. O que foi? Porra, pintura do parquinho, olha só. Aí está o diretor de patrimônio e a diretora social, os dois brigando, rapaz. Aí eu chego, né, pau comendo, porque a gente fez uma reunião, o cara entendeu mal e começou a pintar o parquinho colorido. E a diretora social, que também tem influência decisiva no parquinho, queria rústico, né, marronzinho. Ela, para tudo, eu, cara, não vou parar nada. E aí eu falei, foi isso que eu falei, não, caramba. E eu falei, caramba, e agora, meu irmão? Falei, caramba, como é que resolve? De um lado, um cara com 70 anos, 45 de casa, do outro, uma mulher que chegou há pouco tempo, né, tacando fumaça pela orelha. Falei, bom, tem que resolver. Aí, pô, olha como é que tu resolve? É isso aí, né? O gestor é isso. Gestão de crise, né? Pô, peguei o telefone e falei, olha só, não tem jeito. Não, então eu vou ter que bancar o professor da turma de 5 anos de idade. Eu vou ter que ligar para o Commodore. E vou mandar a foto aqui, o que o Commodore decidir, está decidido, meu irmão. Aí peguei, saí de perto, né? Liguei para o Commodore, nada. Pô, olha só, rapaziada, os dois aqui. Mostrei a foto aqui, mandei aqui, o Commodore viu, disse o seguinte, olhou bem a foto, olhou o que estava do lado, que era o rústico, olhou esse que está sendo pintado, falou o seguinte, ele não quer nenhum dos dois, ele quer tudo cinza. Aí os dois olharam. O que foi? Ele quer cinza, vamos pintar essa terra toda de cinza. É o que ele quer, rapaz. Aí, não, mas cinza é feio. Aí o outro, isso é feio. Concordaram, falei, se uniram. Falei, gente, é mentira minha, não pediu cinza coisa nenhuma. Olha, ele errou porque não devia ter feito isso antes, mas já está andando, eu não vou gastar dinheiro pintando isso de novo, né? Então, ela tem razão, porque era para ser rústico mesmo, mas... Então, assim, nessa história, eu consegui unir os dois e acabou o empate, saíram abraçados, batendo papo, rindo. E ficou o que colorido? Ficou colorido. Mas ficou bom? Ficou bom. Eu prefiro o rosto. Agora tá bom. É isso, é comunicação. Quero parabenizar o CREF pela iniciativa, quero te parabenizar pela condução, toda a equipe aí, quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Assim, eu tenho muito orgulho da profissão e estar aqui com o Trindade, estar aqui com você, podendo falar para não sei quantas mil pessoas, e que se a gente puder deixar um recado, acredite em você, acredite na profissão que a gente vai, cara, eu só tenho muito mais a agradecer, tá, pelo convite, me coloco à disposição sempre que precisar, e assim, é uma honra estar aqui hoje, cara. A verdade é essa, é uma honra estar aqui hoje e vamos mudar, né? Vamos mudar a sociedade através da atividade física, né? Com profissionais cada vez mais gabaritados. É isso que a gente sonha todo dia. Bom, a honra é nossa, né, de ter tido vocês aqui. E o resumo da dica dos dois é: estudem. Muito obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos quarta-feira que vem. Até lá!